Então, na aula passada nós aplicamos um método de solução para o nosso modelo de ciclos reais, para o sistema linear, que tinha um monte de vantagem. Ele é relativamente simples de aplicar, ele é intuitivo, dá para entender mais ou menos o que está acontecendo. É fácil de entender por que aquela solução funciona, é só substituir e refazer aquelas contas, que vocês vão ver que não tem muito mistério. Mas nos jogou numa equação que a gente não sabia resolver. Então, um tanto quanto frustrante você ter esse trabalho todo. É essa equação aqui, com esse P matriz, esse cara é uma matriz, e aí ficou complicado resolver uma equação de segundo grau com matrizes, né? Aqui não são, P não é um número, é uma matriz. F é matriz, aqui é um monte de matriz. Então, deu ruim, como se diz. Assim, vinha tudo muito bem, mas deu ruim. Mas eu disse que tinha alternativas, e são essas alternativas que nós vamos ver agora. Se você lembrar do capítulo anterior, lá do modelo de escolha ótima, em vez de resolver o sistema para o consumo e capital, nós resolvemos assim, nós encontramos um C0 tal que, dado K0, o sistema tivesse uma trajetória de equilíbrio. Ou seja, nós colocamos C0 como função de K0, C como função de K. Foi esse o truque que nós fizemos lá. Nós vamos tentar usar o mesmo tipo de truque dessa vez. Em vez de resolver o sistema, encarar o sistema como um todo, lá também não complicou, nós aqui vamos buscar esse C em função de K. Tem um pouco a ver. Bom, vamos chegar lá, mas o truque é esse: escrever C, aqui não vai ser o C, vão ser outras variáveis, mas escrever uma variável em função da outra, fazer um jogo desse tipo. Então, essa será a mesma estratégia. Serão escolhidas variáveis que serão ajustadas instantaneamente para o caminho de equilíbrio, dados os valores de outras variáveis. Então, dado uma variável, lá foi K, eu escolhi o C que pulava para o equilíbrio, né? Daí o ajuste instantâneo. O McCandless fala jumping variables, que pulam para o equilíbrio. Eu estou chamando ajuste instantâneo. Eu não sei se foi uma tradução boa, mas a ideia é essa. Uma variável vai estar lá dada e as outras vão se ajustar a ela instantaneamente, pulam para o valor certo dela. E aí, com essa intuição que nós vamos sair daquele problema anterior. Em um sistema dinâmico, as variáveis endógenas elas têm que ser separadas em duas categorias. As variáveis de estado, que são dadas em determinado período e definem os valores possíveis para as outras variáveis endógenas. E as variáveis de controle, que costumam ser escolhidas no período. Nós vamos discutir isso com muito cuidado a partir da próxima unidade. A partir da próxima unidade, essa discussão vai ser feita com cuidado. Aqui, eu vou fazer seguindo o McCandless, eu estou seguindo estritamente o McCandless, se vocês pegarem o livro, vocês vão ver. Eu vou fazer uma variação dessa discussão. Também nós vamos falar de estado e controle. O controle vão ser as jumping variables e depende da variável de estado. O que tem de novo é que para seguir a estrutura aqui do modelo, eu vou chamar catil-t mais 1 de variável de estado. Estritamente falando, a variável de estado é catil-t, não é catil-t mais 1. Mas aqui, essa imprecisão vai funcionar, não vai dar problema nenhum. Estou fazendo o registro só para não deixar passar em branco. Na próxima unidade, nós vamos entender por que é catil-t, que é a variável de estado, nós vamos entender melhor essa questão de estado e controle quando nós entrarmos com programação dinâmica. Mas nessa unidade eu queria que vocês, mesmo quem já conhece um pouco do assunto, deixasse o preciosismo um pouco de lado e pensasse nesse sentido. É como se kt mais 1 fosse o controle e nós vamos escrever as outras variáveis de estado em função dessa nossa variável. Peço, por favor, que aceitem essa imprecisão por enquanto. E, de novo, McCandless faz isso. O McCandless sabe a beça das coisas. Não vai ser eu que vou ficar brigando aqui. Então, seja x o vetor com as variáveis de estado. No meu caso, k. Tá certo? Essa é a minha variável de estado, kt mais 1. E seja y o vetor das variáveis de controle. Então, y, c, h, r, que vão depender de k. E z, o vetor das variáveis exógenas. Então, o z continua o que ele era antes. Separe as equações que possuem variáveis esperadas das equações que não possuem, de modo que o sistema formado pelas equações 6 a 10 passe a ser escrito como. Então, aqui é onde não tem valor esperado. Não tem valor esperado. Vai ficar a xt, b xt mais 1, cyt, dzt igual a zero. Aqui vai ser onde tem valor esperado. Então, onde tiver equação com valor esperado, vem para essa parte de baixo, de novo, xt mais 1, xt menos 1, aqui não tem xt menos 1, yt mais 1, yt aqui
Então, aqui o estado em T mais 1T em T menos 1, o controle em T mais 1T e a variável exógena. Então, eu estou pedindo para fazer essa separação. A regra de movimento ZT mais 1 continua a mesma, né? Então não vai mexer aí. As matrizes A, B, C, D têm 4 linhas que correspondem às equações 7 a 10. Deixa eu ver se o sistema está aqui. Não, então deixa eu voltar lá para o sistema. Vai ter que voltar, eu devia ter posto o sistema aqui acessível, mas é só para a gente entender o que está acontecendo. Cadê meu sistema? Está aqui o sistema. O que eu estou dizendo é o seguinte, essa aqui é a equação 6, ela é a única que tem valor esperado. Então ela vai entrar onde tem aquele valor esperado. Essas outras equações aqui, 7, 8, 9 e 10, se vocês olharem as notas de aula, elas ficam naquela primeira parte onde não tem valor esperado. E aqui é a regra de movimento. Então, só uma equação tem valor esperado, ela vai ficar à parte. E aí nós vamos usar o mesmo procedimento, que nós usamos da vez passada para montar as matrizes. Então, lembrem disso. Aqui eu vou pegar as equações que não têm valor esperado, todas menos a primeira, e aqui é que tem valor esperado, que é a primeira. Então, para as matrizes A, B, C, D, são as equações 7 a 10, são 4 linhas, porque são 4 equações. Como só existe uma variável de estado, a matriz A e B possui uma coluna. Então, as matrizes que multiplicam a variável de estado, né, porque cada coluna é uma variável, só tem uma variável. Então, elas são matrizes que só tem uma coluna. Aí você olha lá no sistema e enxerga quem está aqui e por que está aqui. É só olhar. Lembre que a primeira equação do sistema, a equação 6, não entrou porque ela tem valor esperado. Aí você vai para segunda, terceira, quarta e quinta e você vai encontrar esses coeficientes. O A é para xt e o B para xt mais 1. Então essa é a nossa, digamos assim, essas são as nossas primeiras matrizes A e B. A matriz C, ela tem 4 colunas, uma para cada variável de controle. Então, você vai lá também, pega quem multiplica, C multiplica YT, e daí sai direitinho a matriz C das 4 equações. Sempre lembrando que a primeira equação não entra nessas matrizes porque ela tem valor esperado. A matriz D representa os coeficientes de Z, de novo, só tem um exógeno, que é Z, né? Então ele entra aqui, ele só aparece em uma equação, lembrando sempre que a primeira equação não está aqui. As matrizes F, G, H, J, K, L, M, elas vão ter uma linha só, que são os coeficientes da equação 6, porque só tem uma equação com esperança. Se você tivesse mais equações com esperança, por exemplo, se além do choque de produtividade você tivesse um choque monetário e aí tivesse uma demanda por moeda ou coisa desse tipo, uma TQM, alguma variação, você teria duas equações com valores esperados. Mas aqui no nosso só tem uma, sorte nossa, e as matrizes F, G, H, J, K, L, M vão então possuir apenas uma linha que vai sair, os coeficientes vão sair da equação 6. Como a variável de estado não aparece na equação 6, as matrizes F, G e H são todas zero. Então é tudo zero, só tem uma variável de estado, então só tem uma coluna, só tem uma linha porque só é uma equação, tudo zero. Ficou bom, né? As matrizes J e K possuem 4 colunas, uma para cada variável endógena, a de Y, né? Tirou o estado. E vão ser dadas por essa forma, de novo, é só ir lá na equação, procurar cada uma das variáveis e substituir os lugares. Que equação? Equação 6. A primeira equação do sistema é essa que eu estou olhando agora, porque eu estou olhando onde tem valor esperado. Finalmente, para o termo LM, 0 e N igual a ρ. Então, aqui é da regra de movimento de Z, igual da vez passada. Então, essas são as matrizes definidas lá. Não ficou tão fácil porque o sistema não está aqui, é difícil encaixar o sistema e as equações, mas vocês podem pegar, se quiser voltar o vídeo, a discussão das equações, ou então vocês mesmo olhem porque vocês têm os slides. Pega o handout dos slides, fica olhando o sistema e vai montando essas matrizes, vocês vão ver que vai dar certinho, a não ser que tenha algum type, coisa parecida. Pega as notas de aula, mas é aquela mesma lógica de ir montando, sempre lembrando que a primeira equação do sistema ficou separada das outras. Uma vez feita a representação matricial, agora está feita a matricial, nós podemos dizer o seguinte: se existir uma solução, pela mesma lógica anterior, ela tem a seguinte forma: xt é pxt menos 1 mais qzt,
E YT é RXT-1 mais SZT. Então eu tenho que encontrar agora essas matrizes P, Q, R, S. A matriz P satisfaz essa equação aqui. Não é bem uma matriz, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Daqui a pouco a gente fala sobre essa equação. Mas ele satisfaz essa equação aqui. A Q, essa daqui. S, D e R, elas atendem essas equações. A lógica, se você quiser obter esses resultados, é igual ao do anterior. Substitui essas expressões lá na equação, manipula, você vai encontrar as definições das matrizes P, Q, R, S. À primeira vista, eu piorei minha situação. Essa equação aqui definitivamente assusta mais que a anterior, embora seja a mesma equação. Tem matriz P ao quadrado menos coisa P menos esse termo. Então, a princípio, meu Deus, o que eu fiz? Eu piorei minha vida. Mas não é bem assim. Se olha com cuidado, se a gente olhar essas dimensões direitinho, nós vamos ver que as soluções em 14 são números. Esse cara aqui, esse P aqui não é uma matriz, na verdade ele é um número. Então isso aqui é resolver uma equação de segundo grau, coisa que a gente sabe fazer desde o colégio. Então só resolver uma equação de segundo grau que resolve, mata esse problema. Está acontecendo porque xt é a minha variável de estado, é só uma, eu só tenho um estado endógeno, né? Tem o Z, que ele é totalmente exógeno. E se eu tiver mais estados, aí você tem problemas, tem outras técnicas de solução. A grande maioria dos modelos tem um estado só, porque a dinâmica se dá no capital. Então, esse método aqui tem uma classe grande de modelos que vale a pena fazer essa modificação para resolver. Mas vale mesmo. Bom, de novo, não se assustem com esses Kronecker e esses Vex. Se vocês quiserem é só fazer como nós fizemos da vez anterior, quando tem um códigozinho aí nas notas de aula, se vocês quiserem dar uma olhada, eu não vou discutir aqui nos slides. O curso não é um curso, digamos assim, de ficar rodando o modelo, mas quem quiser dar uma olhada, tem nas notas de aula o código pro R, pro R, e no livro do McCandless tem o código pro MATLAB. Aí se você preferir o MATLAB, pega o do McCandless, se você usar o R, pega o das minhas notas de aula. Vocês vão ver que a gente não... é menos traumático do que parece. Dá um certo trabalho, mas tem que fazer uns Kronecker, mas não bota lá que funciona. Bom, então, como eu disse, fica mais simples. É só resolver, achar essa matriz P, achou a matriz P e coloca ali. Então é mais fácil de resolver. Se você quiser resolver o sistema, você tem que botar os parâmetros do modelo, quer dizer, você vai na mão na massa. Você tem que achar os parâmetros do modelo. Como é que você vai fazer isso? É trabalho seu. Você pode fazer calibração. Quem é da velha guarda de RBC, como eu, gosta de calibração. Você pode fazer estimação usando econometria e coisa parecida. Use a maneira que você achar mais adequada. O ideal em modelo RBC era calibração. Prescott dizia na época progress, do not regress, ironizando a turma da regressão. Mas cada um com a sua mania. O passo seguinte, você vai encontrar as matrizes, A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, um monte de matriz, mas nós vimos que essas matrizes são simples. Vamos montar a equação 13, e aí, de posse das matrizes, é só montar essa equação, desculpa, equação 14, né? Eu botei 13 aqui, mas é a equação 14, a 13 é aquela mais complicada. E essa equação 14 vão ter duas raízes reais. Uma vai ter módulo maior que 1, que é exatamente por causa da estabilidade, o problema da estabilidade que nós vimos lá no anterior. E outra, essa com uma raiz com módulo maior que 1, você descarta, ela é uma solução instável. A outra é a raiz que você quer. Conhecida essa raiz, P, você calcula Q, então S, e aí você faz o modelo inteiro. Quando você for simular o modelo, a primeira coisa que você vai fazer é, então, entender o que eu estou dizendo, né? Você tem os parâmetros, você tem os estados estacionários, você encontra as matrizes, isso aqui vai dar uma equação do segundo grau. Isso aqui é uma equação do segundo grau, você vai resolver, vai encontrar duas raízes, uma com módulo maior que 1, outra com menor que 1. Pega a que é menor do que 1, é a que você quer, é a estável do sistema, esse cara aqui vai ficar estável, né? Se isso aqui for maior do que 1, isso vai para infinito. Então, para 1, para ir para 0, direitinho. Lembra, nós estamos trabalhando com desvios do estado estacionário, então tem que ir para 0. Significa que a variável está indo para o estado estacionário.
De posse de P, você vai calcular as outras matrizes, tá aqui, elas dependem de P. Ó. São umas equações esquisitas, mas no fundo todas dependem de P. E daí você calcula S e calcula R, tudo direitinho. Então é só montar. De novo, dê uma olhada lá no código, que vocês vão ver como é que dá para fazer isso na prática, está nas notas de aula. Vai simular o modelo, você começa sorteando os valores de εt mais 1. Então você fez uma distribuição, você tem os parâmetros da distribuição, se você não tiver, você não consegue simular o modelo. Gera uma sequência de εt mais 1, de que tamanho? Do tamanho que você quiser simular. Se você quiser fazer 50 mil rodadas, faz 50 mil valores de εt mais 1. Se quiser fazer 50, faz 50. Qualquer software faz um sorteio deste número aleatório tranquilo, entendeu? Assim, tranquilo. Se não for 50 mil é mais complicado, mas se você quiser fazer um número menor de simulações, você faz isso até no Excel sem problema nenhum, entendeu? Assim, eu acho que 50, eu não sei quantas colunas, quantas linhas o Excel tem, mas se tiver, você faz também, é só gerar. Normalmente isso aqui é uma distribuição normal, zero e a variância dada de acordo com alguma calibração. Você pegar lá o livro do Cooley, o Frontiers of Business Cycle Research, que é a bíblia dessa literatura, por muito tempo foi, ele vai dizer que é 007. Tem um jeito para chegar nesse número. Eu tenho um artigo com o Vitor e com o Adolfo Saxida, o Vitor Gomes aqui, professor, o Adolfo Saxida, hoje secretário de Política Econômica. É um artigo mais ou menos de 2000 que a gente explica como é que encontra esse sigma, está na Revista Brasileira de Economia, Business Cycle Fluctuations no Brasil, qualquer coisa assim. Eu lembro que uma vez eu perguntei ao professor, ao Randall Wright, que era meu professor de macro, e ele disse... por que 007? Ele respondeu, it's a cool number, né? O 007 por causa do filme. E aí eu corri atrás e eu acabei descobrindo. Então tem que ter o sigma para fazer. E aí você vai usar essa expressão que você já encontrou, você tem P e Q, para, dado o valor de K0, encontrar a sequência de XT. A partir daí você vai fazer os endógenos aqui, né? Você conhece a sequência de XT, você conhece o Z, porque o Z você obteve a partir do εt mais 1, e aí você obtém as variáveis endógenas. É muito comum nesses modelos, bom, o que você vai fazer com isso? Então, uma coisa que você pode fazer é gerar séries e obter as propriedades de ciclo, como o Prescott fez no artigo dele, como muita gente depois fez ali nos anos 80 e 90. Então, você vai comparar as propriedades do ciclo econômico da tua economia artificial com a economia natural, variância do produto, covariância consumo e produto, covariância produto e investimento e etc. Então esse foi o exercício do Prescott. De novo, se vocês quiserem ver como isso era ali nos anos 90, a melhor referência que existe é esse livro do Thomas Cooley, que é Frontier of Business Cycle Research. Eu acho que deve ter nas notas de aula referência para esse livro. Então é a Bíblia lá, é a Bíblia daquela época. Outra abordagem, o pessoal de econometria gosta muito de fazer, o pessoal de VAR, é montar a função impulso-resposta. Se você quiser montar a função impulso-resposta, é o seguinte, você dá um choque em εt mais 1, certo? E faz só um choque em εt mais 1, normalmente um desvio padrão, e o resto todo igual a zero. E aí você vai ver como é que a função, as variáveis voltam para o seu lugar. Como as variáveis do modelo representam desvios do estado estacionário, elas têm que voltar para o zero. Se não voltar para o zero, você tem algum problema no seu modelo. Seu modelo está errado, vamos ser bem claro. Elas têm que voltar para o zero, porque o modelo converge para o estado estacionário, dado que nós estamos no braço estável da equação. Então, mas eu fiz minha simulação e não voltou para o zero. Lamento, você tem algum erro, volta lá, vê se teu modelo está direitinho, vê se não tem nenhum problema. Dá uma olhada com cuidado. Nas minhas notas de aula, eu faço esse exercício de função de impulso-resposta. Se quiser adaptar para gerar a economia artificial, é muito fácil. É só, em vez de usar só um epsilon, fazer o sorteio inteiro de epsilon. Como eu estou dizendo aqui, nas notas de aula o código está lá. O código, eu segui, de novo, eu gosto muito do McCandless. Assim, eu nunca fui aluno dele e tal, mas eu gosto dos livros dele. E o código segue uma lógica que eu acho muito bacana no McCandless, porque é intuitivo. Às vezes você quer fazer uma coisa mais eficiente ou quer fazer um argumento mais elaborado e fica mais difícil de entender o que está acontecendo. O código, então, a preocupação ali é ser intuitivo. Então, não necessariamente é um código eficiente. Se vocês forem rodar, vocês vão rodar códigos mais eficientes, vocês vão achar na internet ou achar em outros livros. Agora, por outro lado, esses modelos são muito... No fundo é modelo linear, então é muito rápido. Então, assim, você está falando de alguns...
milissegundos, talvez. Então não sei se vale a pena se preocupar muito com essa eficiência. Mas quem for seguir o caminho, vai fazer modelo mais complicado e tal, vai ter que se preocupar em algum momento. Como eu disse, se quiser a série completa, é só fazer todos os Epsilon mais 1 a partir da distribuição, em vez de fazer só um choque, como eu fiz. Aqui está o gráfico que eu gerei. Esse gráfico foi gerado no código R que eu passei para vocês, com as séries que eu criei lá. Se você olhar... deixa eu ver aqui a minha variável. Esse aqui é o zero, né? Todo mundo volta para o zero. Você tem o choque. Imediatamente no momento do choque, todas as variáveis sobem, depois cada um ajusta seguindo uma dinâmica. Deixa eu achar aqui as minhas variáveis. Esse cara aqui é o produto, o maisinho é o produto. Então está aqui o ajuste do produto. Quando tem um choque de produtividade positivo, o produto sobe. Depois ele vem descendo. Tem que ser assim, lembra? Ele volta para o estado estacionário. Se o choque continuar acontecendo, você vai gerar a série. O consumo é esse que sobe menos. Isso faz sentido porque as famílias suavizam o consumo, então ele geralmente é uma propriedade que deve se observar mesmo, ainda mais num modelo onde você tem mercados completos. Aqui, remuneração do capital, o Rzinho. O Rzinho ele tem uma dinâmica um pouco diferente, né? Ele sobe, depois ele vai abaixo do valor anterior e depois convergem. Todos convergem, tem que ser assim. Então, esse é um tipo de exercício que com modelos mais complexos vocês vão fazer. Então, se pergunta, qual é o efeito de um choque de política monetária na economia se o Banco Central aumentar a Selic ou se diminuir, sei lá? Como é que você pode tentar responder essa pergunta? Bom, o Banco Central tem um modelo dinâmico, chama Samba, é o modelo deles, é um modelo DSGE, tem esse mesmo chassi que nós discutimos aqui, essa mesma estrutura. Mas é mais sofisticado, ele é gigante, tem um monte de equação, mas no fundo os caras vão simular o modelo e gerar esse tipo de função. Então eles vão dizer, olha, se der um choque desse tipo, as variáveis vão reagir e aí cada uma vai ter a sua história. A inflação vem para cá, mas depois vai para lá, e o câmbio vem para cá e depois vai para lá, etc, etc. O modelo é tão complicado quanto a sua disposição, coragem ou alguém mais cínico, a sua cara de pau de sair botando equação, nem sempre com o devido microfundamento. Cada um faz suas equações, eu não vou. Essa é outra discussão. Mas eu espero que vocês tenham captado aí como é que funciona. Bom, na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos discutir outro método de solução, que é a solução de Blanchard e Kahn. É uma solução muito utilizada também em modelos grandes. Na realidade, Blanchard e Kahn é praticamente a do capítulo anterior, só que agora mais organizadazinha para trabalhar com modelos maiores, se necessário for. Obrigado pela atenção de vocês.